Oi, alunos. Eu me chamo professor Jefferson, mais uma aula de biologia, mais tranquilo, mais calmos. Não sei como é que tá para vocês, mas a gente já está começando a se ambientar com as atividades relacionadas ao nosso isolamento. Espero que vocês estejam bem ambientados. Temos um combinado desde lá do tempo que a gente grava no outro estúdio, que nas aulas de biologia vocês teriam caderno e material de escrita em mãos. Estão com ele, correto? Cuidado, tem que ter isso sempre em mãos. Eu quero que vocês peguem esse caderno de vocês e voltem na aula de viroses. Por quê? Porque a gente vai revisar esse tema. E com muita calma eu quero ver como é que ficou o preenchimento dessa tabela que vocês fizeram. Lembra? Eu dizia o nome da doença, o nome do vírus. E vocês preenchiam os outros 3 campos: prevenção, contaminação e sintomas. Vamos conversar a respeito disso hoje. E relembrar alguns temas muito importantes sobre várias viroses. E é claro, inclusive, qual? Duvido que vocês acertam. Dá uma olhada na tabela ali. Lembram dessa frase? O coronavírus é apenas o herdeiro de uma tradição do herpes à Covid-19. Entenda como os vírus moldaram a vida na Terra e a história da civilização. Acredito que vocês tiveram muito tempo disponível entre a aula que eu falei de vírus e a aula de novo, hoje, que estamos revisando o vírus, para ler essa matéria. Leram? Muito interessante, né? Então aqui a capa, o início da matéria na revista é super interessante, com fotos de tipos de coronavírus. Aqui a gente enxerga 3 imagens de microscópio de coronavírus. Eles não são vistos coloridos no microscópio, o microscópio faz imagens preto e branco. Elas são coloridas em computador, então as cores são inventadas. E o que a gente enxerga aqui quando a gente olha para o vírus? Só a cápsula, só a parte externa dele, que é feita de proteínas. Cada vírus tem o seu tipo de proteínas, e essas proteínas têm afinidade por proteínas específicas dos seres vivos. Então o vírus vai se ligar a seres específicos e a células muito específicas desses seres. Então o coronavírus, ele não vai aderir a um glóbulo branco, por exemplo, como o HIV faz. Porque as proteínas de superfície dele se comunicam bem com, por exemplo, as células dos tecidos dos pulmões. Entenderam? Continuando sobre os nossos amigos vírus. Poxa, professor, causam doença. Lembra que não é só doença sobre vírus? Quem não lembra, volta na aula 2 sobre vírus, assiste ela com calma. Tem várias outras ideias com vírus sendo tratados como coisas amigáveis para o ser humano e para os outros seres também do planeta. Gente, olá. Seres microscópicos, não dá pra gente chamar vírus de seres, né? Lembra disso? Então, toda vez que eu falo seres, imagine que eu estou me referindo aos vírus. Mas a gente não pode tratar eles nem como seres vivos, nem como não vivos. Por quê? São microscópicos, não enxergamos a olho nu, muito microscópicos. Eles são obrigados a parasitar uma célula, eles não conseguem produzir novos vírus sem invadir uma célula. Por quê? Porque eles não têm células, eles seriam uma simplificação de uma célula. E eles também podem atacar plantas, podem atacar bactérias, podem atacar fungos. Os vírus não nasceram só para atacar ser humano, tá? Não fique imaginando que o ser humano é o objetivo do planeta inteiro, do universo inteiro, olhar para o ser humano. Sem esse humanocentrismo aí, tá bom? Continuando sobre nossos amigos vírus. Como é o corpo dos vírus? Material genético, um ácido nucleico lá dentro. Pode ser DNA ou pode ser RNA. Nunca os dois simultaneamente. Ou terá um tipo, adenovírus, DNA, ou terá outro tipo, retrovírus, RNA. Tá bom? Tem variáveis, RNA dupla fita, DNA simples fita, mas vamos ficar só nessa parte. Para nós está ótimo, maravilhoso. Continuando, meus queridos. Está aqui um vírus, passa a faca, tira a tampinha, vamos olhar o que tem lá dentro. A cápsula, lá dentro o que tem? Material genético guardado. Fácil, né? Já falei isso muitas vezes. Se você não gravou ainda, assista de novo a aula. Então a cápsula, esse capsídeo, ela forma um envelope. Nem todos os vírus, esse envelope, ele é fechado, selado. Os que têm esse envelope selado, a gente chama de vírus envelopados. Os que esse envelope não é selado, vírus não envelopados. Tá bom? E as pontas dessa cápsula tem... TV, calma aí, não cai essas horas. As pontas dessa cápsula têm os chamados ligantes proteicos. Essas pontinhas que vão aderir às proteínas de membrana da célula-alvo. Nossa, professor, preciso decorar tudo isso? Não, só para você reconhecer quando olhar o vírus. Se você não gravar os nomes, tá ótimo.
Lembre-se somente a parte de cápsula de proteína, material genético lá dentro. Já está ótimo. Continuando. A estrutura de um adenovírus, então as proteínas da cápsula, as proteínas ligantes. Aqui ele está aberto, alguém tirou um pedacinho para olhar lá dentro o DNA, correto? E aqui mostrando a parte do DNA que se ligaria ao hospedeiro para poder fazer novos vírus. O retrovírus, com RNA lá dentro, lembra que ele tem uma dificuldade que o adenovírus não tem. Qual a dificuldade? O adenovírus entrou na célula. O DNA do vírus é reconhecido pela célula e a célula já começa a executar as funções daquele DNA viral, produzir novos vírus. O retrovírus precisa fazer com que a célula transforme o seu RNA em DNA, para daí a célula começar a fazer novos vírus. Combinado? Então ele precisa disso aqui, ó, transcriptase reversa. A enzima que é capaz de pegar RNA e transformar ele em um DNA. Mais detalhes sobre isso? Aula 2, vírus. Um quiz para vocês responderem. Os vírus podem ser considerados
Pulinho quiz, né, gente? Bem facilzinho, só para o cérebro ir trabalhando um pouco. Seguindo em frente. Metabolismo viral. Como os vírus funcionam ao invadir o seu hospedeiro. Fora do hospedeiro, o vírus ele é inerte. Então, sem o hospedeiro, o vírus não está produzindo nada, está quietinho, parado. Alguns vírus, como o coronavírus, eles continuam viáveis por algum tempo, mesmo fora dos hospedeiros. O HIV, por exemplo, em pouquíssimo tempo fora do corpo hospedeiro, ele já não é mais viável. Por isso que, por exemplo, pelas mãos a gente não consegue transmitir HIV. Precisa trocar secreções ou fluidos do corpo. Vamos lá? Bem pertinho ali. Parasitar células, ele precisa. Certo? Ausência de metabolismo próprio. Como eu disse, sem uma célula, ele é inerte, inativo. Presença de material genético. Tem que ter algo que controle como vão ser os novos vírus feitos. Quem controla isso? DNA ou RNA. E aquilo que eu brinquei com vocês, invadir e conquistar. Invada a célula, conquista. Tem vários métodos para isso. Um deles chama ciclo lítico. Nome diferente, né? O que acontece no ciclo lítico? Resumindo a história, esse slide já é conhecido de vocês, o DNA, o vírus se liga à célula, o DNA dele é colocado dentro da célula, o DNA dele produz proteínas de vírus, as proteínas de vírus destroem todo o interior da célula, formam-se tantos vírus dentro da célula, que a célula é rompida. E esses novos vírus se espalham para procurar mais células daquele tipo. E a hospedeira morre. Gera um volume muito grande de vírus, então uma rapidez muito grande de reprodução, porém, mata o hospedeiro. Lembra na aula que eu comentei com vocês como o vírus da herpes é muito esperto? Por que o vírus da herpes é esperto? Porque ele não mata o hospedeiro. E toda vez que o hospedeiro morre, é ruim para o vírus. Veja só esse segundo tipo de ciclo. Ciclo lisogênico. Aqui um resuminho do ciclo lítico ainda, né? Então entrando o DNA, ocupando a célula e destruindo a célula. Mas pode acontecer do DNA do vírus se unir ao DNA da própria célula. Olha o que acontece. Cada vez que a célula reproduzir, ela passa para os seus filhos cópias do DNA de vírus. E quando o DNA da célula estiver trabalhando para produzir proteínas da própria célula, então vamos imaginar que fosse uma glândula salivar produzindo proteínas da saliva. Esse DNA também vai produzir vírus. Quando a sua glândula salivar produzisse novas células para glândulas salivares, essas novas células serão capazes também de produzir vírus. Tá vendo que incrível? E aí, é uma linhagem que dali em diante, todos os descendentes dessa linhagem vão produzir vírus. E você não destrói o seu hospedeiro, porém você não tem a velocidade tão grande de produzir vírus como no ciclo lítico. Só que você perpetua a sua espécie de vírus sem precisar infectar novas células. Que louco isso, né? É uma técnica um pouco mais elaborada, mais lenta para a reprodução, mas também muito eficiente. Dá uma olhada aqui o que vocês precisam responder para mim. Uma questão da Universidade Mackenzie de São Paulo. O material hereditário dos retrovírus é o... Esses vírus apresentam uma enzima, a transcriptase reversa, capaz de produzir moléculas de a partir de. Então, indique a alternativa que preenche de forma adequada as lacunas 1, 2 e 3. Escolham lá a correta e já continuamos a aula.
Tornar exercício? Light, tranquilo? Só para fixação, né? Continuando. Algumas palavras que vocês têm ouvido bastante, estão relacionadas a um pouco a esse momento que estamos vivendo, mas na biologia a gente usa muito. Já deve ter ouvido falar em sexto, sétimo ano, por exemplo, em endemia, que seria algo endêmico, algo restrito a um pequeno lugar. Por exemplo, vou mudar um pouco de biologia para outras coisas. O uso da palavra vina. Ela é restrita aqui, Curitiba, primeiro Planalto Paranaense, né? Nessa região o pessoal usa muito o termo vina, mas fora da nossa região aqui, usa-se pouco o termo vina. Usa-se mais qual termo? Salsicha. Isso já seria algo epidêmico. Já seria algo a nível Brasil. Agora, se no mundo inteiro as pessoas, para se referir àquele alimento, usassem o nome salsicha, seria algo pandêmico. Pan quer dizer algo muito maior, que vai abranger mais regiões. Então, pegando uma doença endêmica, ela é exclusiva de uma pequena região. Epidêmica, já podemos considerar um país ou alguns pequenos países juntos. E pandêmica, quando ela afeta pelo menos um continente inteiro, ou um pouco mais, sortido um pouco aqui, um pouco em outro continente. Entenderam esses termos? Não que vocês precisem decorar as definições, tá bom? Mas já fica mais fácil. Quem quiser usar o exemplozinho da vina, fica tranquilo, vai em frente. Continuando. O caminho de transmissão de algumas doenças. Vamos chegar pertinho ali para entender esse esquema. Gente, aqui um exemplo que eu montei a partir de um esqueminha em inglês. Não precisa se preocupar muito com os textos que estão aqui. Por quê? Eu gostei desse esqueminha por ter flechas, etc. Mas ele envolve uma verminose, não uma virose. Mas com viroses eu não achei nenhuma imagem que me agradasse. Combinado? Mas funciona da mesma forma. Vamos imaginar que ao invés de ser uma verminose, fosse uma dengue específica para cachorros. O cachorro pega a dengue, mas o mosquito que transmite essa dengue para o cachorro, ele também pega a dengue. A diferença é que quem vai ter sintomas da dengue seria o cachorro. O mosquito não tem sintomas. Combinado? Então, o mosquito é um dos hospedeiros da doença e o cão é outro hospedeiro. Quando a gente fala de doenças como doenças causadas por bactérias, por protozoários ou por vermes, a gente pode analisar dois nomes, hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O que acontece no definitivo e no intermediário? No intermediário, reprodução assexuada. No definitivo, reprodução sexuada. Tá bom? E o agente etiológico quem é? O causador da doença. Então aqui seria o próprio vírus da dengue. Tudo bem? Lembrando que aqui é o ciclo de outra doença, mas só porque o esquema estava bonito eu escolhi essa imagem. Certo? Não vai se preocupar com isso. Professor, queria algo diferente. Manda mensagem lá, a gente conversa, eu posso anexar nas outras aulas. Agora vamos falar sobre os vírus e as doenças. Está com o caderno na mão? Abra na sua tabela que você já criou. Se você não criou ainda, você precisa ser mais ágil com as tarefas das aulas. Vamos lá. Vírus e doenças humanas. O humano é hospedeiro, às vezes compartilha com outros animais. Transmissão de pessoa para pessoa e transmissão de animais para pessoas. Vamos lá, relembrar elas. Tá com o caderno na mão? Se o caderno tá bonito assim, lembra que eu pedi para ficar assim, hein? Viu o segundo ano lá do Colégio Guaíra? A nossa lista. Para a aula de hoje eu quebrei a lista em 2 pedaços, tá bom? Então aqui, a Covid-19, AIDS, dengue, chikungunya, zika, gripe e sarampo. O nome do vírus causador delas. Aí pergunto para vocês, vocês lembram as maneiras de se contaminar? Olha só. Covid-19, gripe e sarampo. As 3 podemos nos contaminar pelo ar que está à nossa volta. HIV, contato sexual, amamentação e transfusão. São maneiras. Você não precisa ter as 3 coisas para pegar o HIV. Uma das 3 você já pode se contaminar. Correto? Dengue, chikungunya e zika. Mosquito. Tá bom? A picada do mosquito, o mosquito injeta a saliva lá, que é um processo natural dele. Na saliva dele vem o vírus junto. Dengue, chikungunya ou zika. O mosquito não sofre com a doença. E ele não nasce com a doença. Ele pica uma pessoa infectada, puxa o sangue dela contendo o vírus, e daí todo mundo que ele picar depois daquele dia, ele transmite o vírus. Vamos em frente? Sintomas. Todas essas causam febre. HIV é uma doença meio assintomática. Ela pode ter algumas coisas, como algumas manchinhas na pele, algumas mudanças no ritmo do corpo, quanto a cicatrizações, coagulações, mas são levemente perceptíveis e algumas vezes são imperceptíveis. O que vai ser o sintoma mais forte do HIV? Outras doenças que geralmente não causavam problemas, causando problemas recorrentes. Não é? Então,
perda de imunidade. O mais clássico seria exclusivo do HIV, algumas manchas avermelhadas na pele. Mas tem tanta coisa que causa mancha avermelhada na pele que não é porque você tem umas manchinhas que você vai achar que está com HIV. Né? Se você ficar com a mão para cima 2 minutos e depois pôr para baixo, vai aparecer um monte de manchinhas. Você não desenvolveu o HIV. Certo? Então, o mais correto para o HIV, além de tomar todos os cuidados, que esse é o corretíssimo, mas se você teve alguma situação que você ficou exposto ao HIV, vai ser reparado na perda de imunidade. Combinado? Continuando. No sarampo, aparecem manchas no corpo. Essas manchas podem se tornar erupções, bolinhas, e essas bolinhas têm uma leve coceira, comum em crianças que elas coçem, façam feridinhas, e aí você tem outros problemas associados à infecção por bactéria nessas feridas. Então, um cuidado muito grande tem que ter com o sarampo. E no caso da gripe, aquela sensação que um caminhão te atropelou, né? Aquela dor no corpo que parece uma dor muscular de exercício físico, mas que é em todas as articulações, uma questão complicada para a movimentação, uma sensação bem de gripe mesmo. Quem já teve, entende bem do que eu estou falando. E as prevenções? Gripe e sarampo tem vacina. O resto, as prevenções, passam em evitar a contaminação. Então, prevenção, você sempre vai pensar, como eu evito a contaminação? Só essas duas que tem vacina para nos ajudar. Sarampo, vacina lá quando pequeno, né? 3 doses até os 5 anos de idade. Gripe, vacina todo ano. Por quê? Sarampo tem baixa taxa de mutação, o vírus modifica pouco. A gripe, o vírus modifica todos os anos. Então, este ano, 2020, as vacinas para a gripe estão sendo feitas com base nos principais tipos de gripe de 2019. Nossa, e por que eles não dão vacinas para as gripes 2020? Porque elas estão surgindo. E essas gripes 2020 formarão as vacinas do ano que vem. A gente está sempre um ano atrasado. Como diria a Rainha Vermelha, temos que correr para ficar parado. Então surge a variedade nova de gripe, produzimos a vacina. A gente está sempre um ano atrás. Como agora, está aí o corona, vamos procurar imunidade nas pessoas, tentar copiar essa imunidade, produzir uma nova vacina. Nossa, isso é muito rápido. Lembra da aula que eu falei? A última vez que uma vacina foi produzida de maneira super rápida demorou 5 anos. Vamos torcer para ter uma solução melhor. Enquanto isso, fiquem em casa. A outra parte da tabela: poliomielite, paralisia infantil, herpes, rotavírus, hantavirose, HPV, raiva, cachumba e hepatite. Essa aqui lembra a minha opinião sobre ela? Já conversamos. Os vírus causadores. Contaminação. Pólio, cachumba e hepatite, você respira ela no ar. Então, alguém contaminado está liberando o vírus no ar. Você, no mesmo espaço que essa pessoa, com pouca ventilação, um ambiente saturado, respirando junto, complicou, né? Herpes, contato. Uma pessoa que tem herpes labial, se você entrar em contato com os lábios dela, ou se ela entrar em contato com uma garrafa de água, compartilhar com você, vários outros objetos que a gente pode imaginar ali de uso pessoal também. A menina tem um batom, a amiga pede o batom, o amigo pede o batom, usa o mesmo batom, está compartilhando o vírus da herpes. Não é letal, mas é uma doença. Correto? Aí tem a herpes labial, a herpes inguinal e a herpes genital. 3 tipos diferentes. Uma não muda para outro lugar do corpo. Hepatite e o rotavírus, você pode ingerir o vírus também. Certo? Então, o rotavírus é alimentos mal lavados, uma água contaminada. No tempo de corona, agora o pessoal está aumentando o nível de higiene. Eu lembro que em 2009, eu peguei um estudo sobre o quanto os hábitos de higiene ligados à prevenção da gripe H1N1, a gripe suína, a influenza A, diminuiu outras doenças, né? Cólera, salmonela e inclusive rotavírus. E com certeza esse ano a gente vai ter isso de novo. Essa higiene que a gente está aumentando, prevenindo o coronavírus, vai nos ajudar com rotavírus e hepatite. Hantavirose, contato com excretas animais. Então, animais contaminados. Lembra o pessoal que vai lá no Parque Barigui brincar com as capivaras? Ela é um dos transmissores de hantavirose. HPV, contato sexual. E a raiva, mordida. Então, você entrar em contato com fluidos do corpo de outro mamífero que tinha raiva. Dificilmente você vai trocar sangue com um cachorro, mas ele pode te morder e a saliva dele entrar em contato com o seu sangue. Como é que você trata a raiva? Lembra que a raiva você não tem remédios
para a raiva nem vacina, né? A gente tem um soro, anticorpos de outro ser vivo, que são colocados no nosso corpo para matar o vírus da raiva. Não é muito simples, não, o procedimento. Sintomas: pólio, rotavírus e cachumba, febre. No rotavírus, uma febre até um pouco elevada, ali bem desconfortável, chegando aos 39,5 graus. Herpes, alterações locais, né, as feridinhas no lábio, na região inguinal ou na região genital. E o HPV, alterações aonde? No colo do útero, que é aquela região entre o canal vaginal e o útero. Ali, as células começam a ficar um pouco diferentes. E o exame analisa o formato que essas células estão e ele pode prever se existe o HPV ali sem ver o HIV. O HPV, só vendo o efeito que ele causa. E aí passa-se para um tratamento para prevenir um câncer de colo de útero que mata um monte de mulheres no Brasil e no mundo inteiro. Cuidado muito importante, as meninas devem fazer o exame preventivo, todas as meninas sexualmente ativas devem fazer o exame preventivo no mínimo anualmente, no mínimo. Professor, eu fui uma vez sexualmente ativa, para sempre eu tenho que fazer o exame? Para sempre. É um cuidado com o seu corpo. O exame é gratuito, tem nas unidades de saúde, é muito importante. Né? Um câncer de colo de útero é algo muito perigoso, pode te levar à morte e pode te levar à esterilidade também. Poliomielite, perda de força. Como o vírus vai atacar regiões do cérebro, ele pode paralisar a parte motora do corpo. Por isso também é chamado de paralisia infantil. E um dos sintomas que a pessoa começa a ter é perda de força, dificuldade de segurar um copo, dificuldade de ter uma caminhada firme. Então isso vai alterando no corpo. Raiva, irritabilidade. A pessoa fica irritada, fica nervosa mesmo, dificuldade social. O lobo frontal do cérebro, a nossa parte comportamental, fica um pouco comprometida. E hidrofobia, dificuldade de se relacionar com a água, tomar banho. Então, uma aversão à água. Hantavirose, febre, dor no corpo e o principal sintoma? Falta de ar. Hepatite, falência no fígado. E aí todos os sintomas da hepatite são ligados ao mau funcionamento do fígado. Perda de coloração nas fezes, amarelamento do corpo, acúmulo de glóbulos vermelhos mortos no sangue. Vários sintomas, mas que são todos falência do fígado. Opa, esqueci de ressaltar que a hepatite também se contamina por contato sexual. Olha tudo isso aqui, ó. De qualquer caminho você pode pegar a hepatite. E era por isso que eu pedi para vocês. Presta atenção que essa doença é complicada. Seu caderno ficou algo mais ou menos assim? Vamos falar das prevenções? Pólio tem vacina, a antiga Sabin, que agora é injetável. Lembra do Zé Gotinha? Desde 86, sem casos de pólio surgidos no Brasil. Somos um país livre de poliomielite. Temos um programa de vacinação excelente e que as pessoas devem aderir, principalmente pela segurança das outras pessoas. Rotavírus, tem vacina também, aquela põe na boca do nenê, que eu comentei com vocês na aula. HPV, teve alguns problemas quanto a vacinar as meninas contra o HPV, não adianta vacinar meninas que já são sexualmente ativas. Aí o Ministério da Saúde estipulou qual era a melhor idade para encontrar meninas sexualmente inativas ainda, para poder fazer essa vacinação. Algumas questões religiosas, morais entraram no meio. É uma questão social um pouco mais complicada e que vocês, conversando com o seu professor de Sociologia e Filosofia, conseguem destrinchar raciocínios bem mais complexos a respeito disso. E de opiniões varia de família para família, não vamos entrar nesse mérito. Em biologia somente dizemos, HPV possui vacina. E ela só é efetiva se for tomada antes do início da vida sexual. Cachumba, a primeira vacina que você toma após sair do hospital, né? A primeira de todas é a hepatite B. E aí depois que você sai do hospital, quando você nasce, a primeira vacina que você vai tomar, cachumba. Firme e forte? Vamos continuar por cartazes aí agora. Algumas propagandinhas. Estamos vivendo tempos de corona, né? Mas a dengue não tirou férias. Lembra disso? Não, as outras doenças não podem ser esquecidas porque nós estamos muito preocupados com o corona. 80% dos focos da dengue estão nos domicílios. Ou seja, 80% dos criadouros para mosquito da dengue está na casa das pessoas. A sua casa tem que ser um ambiente em equilíbrio a ponto de você não ser um super ponto de criação de mosquitos. E todos os cuidados para isso vocês sabem quais são. Mitos sobre a dengue. Águas dos mosquitos se desenvolvem em água parada, limpa ou suja. Hiper suja, contaminada com óleo, não. Mas levemente suja? Sim. Secar os reservatórios de água para combate aos mosquitos. Não é um caminho viável. Mentira. Ingestão de vitamina B, alho e cebola afasta o mosquito. Pelo amor de Deus.
repelente afasta mosquito, né? Isso não. E uma outra doença que eu comentei um pouco, mas em algumas regiões do Brasil um problema grave, febre amarela. E por ter repositório natural, o que é isso? Tem outros animais que pegam a febre amarela, algumas pessoas começaram a achar que tinha que matar esses animais porque eles transmitem. Não. Pelo contrário, os coitados também pegam. Pegam de quem? Do mosquito que transmite. O macaco não transmite. Tudo bem? O coitado do macaco sofre com o mesmo problema que nós, o mosquito. Só que o macaco não tem lixo no quintal para criar mosquito, tá? Quem tem lixo no quintal é o ser humano. Ele que tinha que ficar bravo com nós. E não nós bravos com ele. E os cuidados com o nosso amigo corona. Cuidado com tossir e espirrar, longe de doentes, lavar as mãos antes e depois de preparar alimentos, antes das refeições, após ir ao banheiro. Quando ela estiver visivelmente suja, se a outra mão está suja, você lava. E depois de lidar com animais ou seus dejetos. Todo cuidado não é o suficiente ainda, mas diminui os problemas. Dicas para vocês. Um vídeo interessante, de novo, lá do historiador Eduardo Bueno, o início da cruzada de Oswaldo Cruz. Surgimento do Instituto Butantan, produção de vacinas no Brasil, muito legal. Siga em frente. E aquela dica de sempre. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, converse com quem está ao seu lado. Mantenha a sua rotina. Obrigado por continuarem mais essa aula. Nos vemos em frente para tratar de outros temas. Fique com Deus.